A epístola do apóstolo Pedro, sua primeira epístola, capítulo 1, verso 1, nos diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Me chama a atenção essa palavra forasteiros da dispersão. O Império Romano estava perseguindo, colocando a culpa que foram os cristãos que incendiaram Roma. Isso criou uma perseguição muito grande contra os cristãos. E essa epístola é endereçada para estes cristãos forasteiros, isto é, pessoas que não tinham uma residência fixa, estavam sempre correndo, andando de um lado para outro. E essa palavra forasteiro é uma palavra que também aparece no capítulo 2 de 1 Pedro, no seu verso 11, que Pedro também utiliza essa mesma situação, fazendo uma conotação espiritual que é importante para as nossas vidas, para não nos prendermos neste mundo. E ele diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então essa figura de forasteiros, ela enfatiza a natureza temporária da estada de um viajante num determinado lugar. Quando temos a oportunidade de fazer uma viagem, temos que ter um lugar onde podemos tomar o nosso banho, descansar, dormir e assim termos as nossas necessidades básicas preenchidas para continuar a nossa caminhada. E na vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós estamos numa caminhada como forasteiros. Os cristãos vivem no mundo, mas devemos entender que a nossa verdadeira casa, pátria, ela está no céu. Não é neste mundo. Este mundo, nós estamos de passagem. Nós temos que pensar nas coisas do céu. Por isso, o apóstolo Paulo, ele dizia em Filipenses, capítulo 3, verso 20, sobre esta realidade: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Assim como Filipos, Paulo escrevendo esta carta aos Filipenses, a cidade de Filipos era uma colônia de Roma. E hoje, o que é uma colônia dos céus? A colônia dos céus é a igreja do Senhor. Daí Paulo diz: também aguardamos. Essa é uma expectativa ao anseio que o apóstolo Paulo tinha quando ele menciona claramente no capítulo 1 de Filipenses, nos seus versos 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é
incomparavelmente melhor. Então ele tinha essa realidade, ele tinha esse anseio de estar com o Senhor Jesus Cristo. E nós também devemos viver nessa esperança, nesse anseio, porque a nossa passagem aqui por este mundo é muito rápida. Paulo fala também sobre isso em Romanos, no seu capítulo 8, verso 19, ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E ele diz mais no verso 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E ele vai dizer também no verso 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Daí devemos ter esse sentimento de que a nossa vida neste mundo é uma vida muito breve, muito rápida. Tiago fala, é como um vapor que aparece e logo se desvanece. Esta semana, vendo nas redes sociais, pudemos ver um bonito transatlântico saindo do nosso porto, ali na Barra de Santos, perto daquele forte antigo, aquele transatlântico parece um edifício ambulante, de tão pomposo, bonito, e de repente este vapor vai indo, toca a sua buzina e nós vamos perdendo de vista. Assim também a nossa vida. Temos uma aparência forte, bela, quando estamos adolescentes, jovens, mas aos poucos o nosso corpo vai se definhando pelo passar dos tempos, dos dias, e logo nós vamos murchando como a erva, como uma flor, uma planta. Então, nós devemos ansiar pela nossa verdadeira pátria que está nos céus, pela esperança que ali está alicerçada. O Senhor Jesus disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. E nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 13 e 16, que esses heróis da fé, eles tinham essa percepção dessa herança maravilhosa da vida eterna. Diz Hebreus 11:13, todos estes morreram na fé, não abriram mão da sua fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles,
de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, esta herança, prezado ouvinte, essa fé foi uma fé invisível, porque era celestial e não terrena, e ela estava no futuro, não no presente. Então, assim deve ser essa fé. Nossa fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que nós esperamos. Vendo-as de longe, Abraão viu de longe o dia quando o Senhor Jesus viria, o Messias, e ele regozijou-se. É o que o Evangelho de João, no seu capítulo 8, no seu verso 56, o Senhor Jesus fala para aqueles judeus. Ele diz assim, João 8, 56, nós encontramos a seguinte narrativa: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Como que ele viu? Ele viu através da fé. As promessas que Deus lhe fez, promessas que exigiam a vinda de Cristo para serem cumpridas. Então nós vemos que Abraão, ele é considerado o pai da fé, e ele alcançou esta promessa. Por isso nós temos esta pátria superior. Os crentes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eles compreenderam que as esperanças e as promessas que aguardavam pela fé eram celestiais e não meramente terrenas, físicas. Por isso o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem uma conotação principalmente espiritual. E hoje os homens querem levar para o campo físico, terreno, materialista, consumista, falando somente de ganhos profissionais, ganhos materiais, curas divinas. Tudo isso são importantes, mas o nosso pensamento principal deve ser voltado para as coisas invisíveis, para as coisas superiores, para as coisas celestiais. E nesse texto que estamos usando nesta manhã de 1 Pedro, ele escreve essa epístola para esses cristãos, falando da sua salvação, porque eram pessoas perseguidas, pessoas que estavam na iminência de serem mortas. E Pedro, ele dá esse incentivo, esse ânimo para aqueles cristãos. E no capítulo 1 da primeira epístola, no seu verso 3, ele diz ação de graças, e ele fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então ele diz: nisso exultais, ficais alegres,
embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, esta fé é enfatizada. Por isso, a palavra de Deus diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E este canal que diariamente fazemos aqui, com essa equipe que está aqui, formada pelos irmãos que diariamente têm esse esforço de estarem aqui presente, é para levar para você a esperança da salvação. Você não se deve se prender tanto neste mundo, mas você deve pensar nas coisas celestiais, que um dia você vai partir deste mundo. E essa partida, você está preparado para se encontrar com Deus? Como vai ser esse encontro? Então o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para salvar dos nossos pecados e nos dar essa viva esperança de vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida, disse o Senhor Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Reconheça, prezado ouvinte, que você está morto espiritualmente, mas que neste dia, nesta hora, o Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo para te dar vida e vida em abundância. Abra o seu coração, aceite a palavra do Senhor como a sua única regra de fé e prática e tenha essa viva esperança no seu coração. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.